Há momentos em que a vida começa a emitir sinais silenciosos, pequenos alertas que tentamos ignorar porque parecem inofensivos demais para serem levados a sério. Só que o acúmulo desses detalhes cria uma sensação estranha, a impressão de que algo está fora do lugar, mas não sabemos exatamente o que. É como acordar todos os dias com a sensação de que poderia estar mais longe, mais forte, mais consciente, e mesmo assim continuar preso às mesmas rotinas e ciclos. A verdade é que a maioria das pessoas não percebe quando a própria vida começa a ser sabotada não por grandes decisões, mas por hábitos discretos, quase invisíveis, que lentamente corroem nossa energia, nossa confiança e nossa visão de futuro. Este vídeo existe para te ajudar a identificar esses padrões antes que eles se tornem muros impossíveis de atravessar. Porque a autossabotagem raramente chega como um golpe forte. Ela aparece como pequenas concessões, adiamentos, distrações e escolhas aparentemente inofensivas. Você não vê o estrago imediatamente, mas sente a estagnação crescendo por dentro. E o mais perigoso é justamente isso: você se acostuma. Aceita a ideia de que é assim mesmo, de que um dia melhora, quando na verdade está criando raízes em um terreno que te puxa para baixo. Só que hoje você decidiu fazer algo diferente. Decidiu entender o que te prende e como quebrar esses grilhões silenciosos. Por isso, vamos começar pelo primeiro hábito que sabota sua vida de maneira quase imperceptível, mas profundamente destrutiva. Primeiro hábito: procrastinar pequenas decisões. A maioria das pessoas acredita que procrastinação é apenas deixar grandes projetos para depois, mas a verdade é que a autossabotagem começa muito antes disso. Ela nasce no hábito de adiar microdecisões, responder uma mensagem importante, organizar um ambiente de trabalho, resolver uma pendência simples, fazer aquela ligação rápida, enviar um e-mail que levaria 2 minutos. Quando você posterga essas pequenas tarefas, não está apenas adiando algo trivial, está treinando sua mente para evitar desconfortos, mesmo os mais leves, e reforçando a ideia de que sua própria organização interior não é uma prioridade. E o resultado disso não aparece de forma gritante. Ele se acumula de maneira silenciosa, criando uma sensação constante de atraso, confusão e falta de controle. Cada pequena decisão adiada consome um espaço mental que você nem percebe. Você continua com a mesma tarefa rondando sua cabeça, drenando energia emocional, te deixando inquieto, distraído, incapaz de mergulhar profundamente no que realmente importa. Procrastinar grandes projetos já é prejudicial, mas procrastinar os pequenos é ainda mais perigoso, porque cria a ilusão de que não faz diferença. Só que faz, e muita. É exatamente essa soma de adiamentos mínimos que forma uma bola de neve emocional que pesa sobre você todos os dias, te deixando cansado sem entender o motivo. É como se sua mente estivesse sempre carregando um peso invisível, um conjunto de responsabilidades pequenas demais para serem lembradas e grandes demais para serem ignoradas. A procrastinação de pequenas decisões também enfraquece sua autodisciplina. Toda vez que você diz "faço depois", está ensinando seu cérebro que a resposta automática para qualquer tarefa é evitar, fugir, postergar. E quando você finalmente precisa lidar com algo realmente importante, sua mente já está condicionada a buscar o caminho da fuga. Por isso, pessoas que ignoram pequenas decisões raramente conseguem avançar nos desafios grandes, não por falta de capacidade, mas porque se acostumaram a adiar o que exige foco e comprometimento. Esse hábito ainda cria uma sensação de vida truncada. As coisas não fluem. O dia não rende. O tempo parece curto demais. As oportunidades passam despercebidas. E tudo isso porque você acumulou microtarefas que poderiam ter sido resolvidas em minutos, mas se transformaram em um fardo emocional gigantesco. Mudar isso não exige um esforço épico, exige consciência. Exige que você perceba que cada pequena tarefa concluída é uma afirmação de controle, uma mensagem para si mesmo de que sua vida não está entregue à inércia. Por isso, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Sempre que uma tarefa levar menos de 2 minutos, faça na hora. Envie a mensagem, responda o e-mail, arrume o ambiente, apague a notificação que ocupa espaço mental. Isso não só limpa sua mente, como também fortalece sua disciplina, criando um ciclo de ação que se torna natural com o tempo. Você começa a perceber que pequenas decisões resolvidas rapidamente geram uma sensação de fluxo, de organização, de avanço, e isso muda tudo. Quando você quebra esse hábito, quebra também uma das raízes mais profundas da autossabotagem. Porque a procrastinação de pequenas decisões parece inofensiva, mas é o tipo de veneno que destrói aos poucos,
sem avisar, sem doer no começo, mas corroendo sua energia vital e criando uma vida cheia de pendências emocionais. É hora de cortar isso pela raiz. E à medida que avançarmos pelos próximos hábitos, você vai perceber que o maior inimigo não são grandes problemas, mas pequenas rotinas que se acumulam até te sufocar. O segundo hábito que sabota sua vida passa despercebido porque se esconde atrás de uma intenção aparentemente positiva: a vontade de ser aceito. À primeira vista, parece um traço de gentileza, de educação, de cuidado com o outro. Mas quando você depende da aprovação alheia para dar qualquer passo, quando suas decisões são moldadas pelo medo de decepcionar, criticar ou provocar estranhamento, você deixa de viver a própria vida para viver a vida que imaginam para você. E essa troca é cara demais. Buscar aprovação o tempo todo não apenas enfraquece sua autonomia, ele destrói sua confiança, sua clareza e seu senso de identidade. Segundo hábito: buscar aprovação antes de cada passo. Esse hábito começa de forma quase imperceptível. Você pergunta a opinião de alguém antes de tomar uma decisão simples. Depois, começa a consultar outras pessoas para confirmar se está no caminho certo. Aos poucos, sua mente passa a acreditar que só vale a pena seguir em frente quando alguém autoriza emocionalmente sua escolha. E de repente você percebe que já não sabe o que quer. Seu desejo foi substituído pelo medo da reprovação. Suas ações se tornam tímidas, moderadas, pequenas. Não porque você é assim, mas porque está tentando caber no tamanho que os outros esperam de você. O problema é que quando você vive buscando aprovação, qualquer crítica vira um terremoto. Qualquer olhar torto te desmonta. Qualquer comentário negativo vira verdade absoluta. Você se afasta da própria essência para se aproximar de uma imagem distorcida, construída para agradar. E quanto mais você tenta agradar, menos você se agrada. O custo emocional dessa dependência é brutal. Ela te impede de experimentar, ousar, testar, falhar, aprender, tudo aquilo que constrói uma vida completa. Você passa a existir em função de expectativas externas, e vivendo assim, ninguém cresce. Por isso, identificar esse hábito é o primeiro passo para recuperar sua autonomia. Você não precisa viver na sombra das opiniões alheias. Não precisa pedir permissão para ser quem é. Não precisa ajustar seus passos para que outras pessoas se sintam mais confortáveis. A aprovação dos outros é frágil, volátil e imprevisível. Mas a sua própria aprovação, quando construída com consciência, é uma força que ninguém consegue tirar. Quando você entende isso, começa a caminhar com mais firmeza, mais liberdade e mais verdade. Agora vamos para um hábito ainda mais destrutivo, um hábito que afeta diretamente sua capacidade de manter relações saudáveis, controlar suas emoções e preservar sua imagem. Não importa quantas virtudes você possua, se agir sempre por impulso, todo o seu progresso será corroído aos poucos. Terceiro hábito: reagir por impulso a tudo. Reagir por impulso é viver como alguém sempre à beira de uma explosão. É permitir que qualquer provocação, frustração ou desconforto determine seu comportamento. E o mais difícil é perceber que, na maioria das vezes, a reação impulsiva não nasce do momento em si, mas do acúmulo não resolvido de emoções. Você responde com força demais porque carrega dores silenciosas demais. Só que isso não justifica, apenas mostra que sua mente está pedindo socorro. A impulsividade se revela de muitas formas: responder mensagens sem pensar, falar o que não deve, discutir por detalhes, criar conflitos desnecessários, assumir posturas defensivas, tomar decisões rápidas que custam caro depois. E quando se percebe, o estrago já foi feito. A impulsividade sabota sua credibilidade, desgasta sua energia e destrói seu poder de escolha. Porque, quando reage sem pensar, você não age, você apenas repete padrões emocionais que não escolheu conscientemente. O ponto mais perigoso da impulsividade é que ela sequestra sua identidade. Você diz coisas que não acredita, faz promessas que não consegue cumprir, se arrepende de atitudes que poderiam ter sido evitadas com alguns segundos de calma. A mente impulsiva vive em tormenta constante. Tudo vira urgência, tudo vira ameaça, tudo vira algo que exige resposta imediata. Só que nada disso é real. Isso é apenas a mente condicionada a sobreviver ao invés de viver. Recuperar o controle sobre suas reações é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Os estoicos ensinavam que não somos definidos pelos acontecimentos,
mas pela forma como respondemos a eles. E a resposta só é sábia quando nasce da pausa, da observação, da respiração profunda. Uma reação madura exige menos de um segundo. É aquele instante em que você percebe que tem escolha. Escolha de agir com consciência, com propósito, com postura. E é nessa escolha que sua força começa a crescer. A impulsividade é uma prisão emocional que se desfaz no momento em que você entende que não precisa reagir imediatamente. Nada exige tanta urgência quanto parece. Nada é tão pessoal quanto a mente impulsiva interpreta. E nada destrói mais sua vida do que ações tomadas no calor de emoções não filtradas. Quanto mais você abre espaço para a pausa, mais percebe que a maioria dos conflitos simplesmente perde força. Reconhecer esse hábito é fundamental para construir uma vida com mais estabilidade, mais respeito e mais domínio emocional. Porque quando você controla suas reações, controla seu destino. E esse é o tipo de força silenciosa que transforma qualquer pessoa em alguém mais seguro, mais centrado e mais difícil de manipular. Agora que você entendeu os 2 primeiros passos dessa jornada, vamos aprofundar ainda mais nos padrões que drenam sua energia e enfraquecem sua evolução. Os próximos hábitos mostrarão como decisões aparentemente inofensivas moldam o rumo da sua vida sem que você perceba. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, lembre-se, o like e a inscrição são mais do que um gesto, são uma confirmação de que você realmente quer mudar. E se conhecer alguém que precisa ouvir isso, compartilhe o vídeo com essa pessoa. O 4º hábito que sabota sua vida costuma parecer uma atitude de proteção. À primeira vista, parece apenas um jeito de evitar conflitos, preservar a paz e manter distância de desgastes emocionais desnecessários. Mas por trás dessa fachada existe uma verdade dura: fugir de conversas difíceis não te protege, te enfraquece. Cada diálogo evitado se transforma em um peso emocional silencioso, uma tensão que cresce por dentro e se manifesta na forma de ansiedade, arrependimento ou ressentimento. E o pior é que, quando você evita conversar sobre o que incomoda, nada melhora. As situações se repetem, os problemas se acumulam e você se sente cada vez mais impotente diante da própria vida. 4º hábito: fugir de conversas difíceis. Confrontar alguém não significa criar brigas, mas encarar a realidade. Significa dizer o que precisa ser dito, colocar limites, expressar desconfortos, admitir erros, esclarecer mal-entendidos. Fugir disso pode parecer a escolha mais fácil, mas sempre é a escolha mais cara. Porque cada conversa difícil que você evita se transforma em um ruído constante na sua mente, um alerta que você tenta ignorar, mas que não desaparece. É como acumular contas emocionais que um dia virão cobrar juros. E quando chegam, chegam todas juntas. Evitar conversas difíceis não te poupa, te aprisiona. Você perde oportunidades de resolver problemas cedo, perde respeito, perde clareza, perde a chance de ser visto como alguém que se posiciona. E com o tempo, começa a se moldar para não desagradar ninguém. Aceita o que te incomoda. Engole o que te machuca. Sufoca o que deveria ser exposto à luz. Essa postura silenciosa destrói sua autonomia. As pessoas passam a testar seus limites porque percebem que você não os defende. E você mesmo começa a acreditar que não vale a pena tocar no assunto. Até o dia em que percebe que já não reconhece quem se tornou. É preciso coragem para encarar conversas desconfortáveis, mas é exatamente isso que constrói integridade, respeito e maturidade emocional. Uma vida sem diálogos verdadeiros se transforma em uma sombra do que poderia ser. E quando você entende que problemas não se resolvem sozinhos, mas através da clareza, você passa a enxergar a comunicação não como confronto, mas como libertação. Agora vamos ao 5º hábito, um dos mais enganosos e perigosos para a mente moderna. Ele parece inofensivo, parece até produtivo. Mas é justamente essa falsa sensação de progresso que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. 5º hábito: consumir conteúdo demais e agir de menos. Vivemos em uma época em que informação é abundante. Há vídeos motivacionais, podcasts inspiradores, livros, cursos, frases impactantes, ideias brilhantes por todos os lados. Mas essa enxurrada de conhecimento cria um fenômeno perigoso: a ilusão de que aprender é avançar. Você sente que está evoluindo apenas por estar absorvendo conteúdo, mas por dentro nada muda. A vida não muda pela quantidade de coisas que você sabe,
muda pela quantidade de coisas que você aplica. Sem ação, tudo é fantasia, tudo é teoria, tudo é possibilidade desperdiçada. O consumo excessivo de conteúdo cria um tipo de dopamina intelectual. Você sente aquele prazer momentâneo de agora sim, entendi, mas esse entendimento não se transforma em comportamento, disciplina ou transformação real. Você se anima, mas não se movimenta. Se inspira, mas não pratica. E a cada novo vídeo, a cada nova frase, você adia o passo mais importante: agir. Esse hábito sabota sua vida porque te mantém em um estado de preparação eterna. Sempre parece que falta mais uma informação antes de começar. Falta ler mais um capítulo, assistir a mais um vídeo, ouvir mais um conselho. E enquanto você espera pelo momento perfeito, a vida acontece sem você. O tempo passa, as oportunidades passam, a energia passa, e você continua preso ao mesmo lugar, acreditando que está no caminho porque está acumulando conhecimento. O excesso de informação também sufoca sua mente. Você começa a se comparar com ideias, teorias, métodos e rotinas que nem fazem sentido para sua realidade. Cria metas inalcançáveis. Se frustra. Se sente insuficiente. E quanto mais se sente perdido, mais conteúdo consome, e menos age. É um ciclo silencioso, viciante e paralisante. A única forma de quebrar esse ciclo é simples, porém transformadora. Você deve impor uma regra para si mesmo. A cada nova ideia que consumir, aplique algo imediatamente. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, não precisa ser completo. Apenas aplique. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja discreto. Porque a ação transforma, enquanto o acúmulo apenas pesa. O conhecimento serve para iluminar caminhos, mas só a ação te leva adiante. E quando você começa a agir, percebe que muito do que consumiu não era necessário, era apenas distração. Você não precisa de mais teorias para mudar sua vida. Precisa de coragem para dar o primeiro passo. E esse passo nunca está no próximo vídeo. Está naquilo que você já sabe, mas ainda não pratica. Os próximos hábitos vão aprofundar essa jornada, mostrando como padrões ainda mais sutis moldam sua força, sua clareza e sua capacidade de evoluir. É hora de arrancar pela raiz tudo aquilo que silenciosamente sabota sua história. O sexto hábito costuma nascer de um lugar nobre, o afeto. Por isso, ele é difícil de reconhecer e ainda mais difícil de abandonar. A maioria das pessoas cresce acreditando que familiares merecem tolerância ilimitada, que laços de sangue justificam atos, palavras e comportamentos que seriam inaceitáveis vindos de qualquer outra pessoa. Só que essa crença se transforma em um labirinto emocional silencioso. Ela faz você normalizar dores antigas, desculpar atitudes destrutivas e manter perto de si pessoas que se beneficiam do seu silêncio. E quanto mais você desculpa, mais você se machuca. Sexto hábito: desculpar comportamentos tóxicos porque é família. Esse hábito destrói sua vida porque cria uma lógica emocional perigosa. A de que você deve aguentar tudo para preservar o vínculo. Mas vínculos saudáveis não exigem que você se anule. Não exigem que você tolera abusos. Não exigem que você seja o saco de pancadas emocional de ninguém. Quando você se convence de que certas agressões, indiretas, punhaladas verbais, manipulações ou desrespeitos são normais, você está ensinando a si mesmo que merece pouco. Está reforçando a ideia de que ser maltratado é parte natural da vida adulta. E não é. Família não é sinônimo de impunidade. Não é licença para perpetuar padrões tóxicos. Não é justificativa para comportamentos que te diminuem, te enfraquecem e te fazem duvidar de quem você é. Quando você coloca a palavra família acima do seu bem-estar, você perde a capacidade de estabelecer limites. E sem limites, qualquer relação vira terreno fértil para manipulação, controle emocional e desgaste contínuo. É claro que ninguém quer romper laços importantes, mas não reconhecer o que te machuca é um rompimento silencioso com você mesmo. Lembre-se, distância também é amor, quando a proximidade vira dor. Você não precisa cortar ninguém, mas precisa se proteger. Precisa deixar claro o que tolera e o que não tolera. Precisa aprender a se afastar do que te destrói, mesmo quando o que te destrói tem seu sobrenome. Crescer emocionalmente significa aceitar que amor sem respeito é só apego. E apego não constrói uma vida, destrói.
Agora avançamos para o sétimo hábito, tão silencioso quanto letal. Ele não dói imediatamente, não assusta, não choca, mas é uma das raízes mais profundas da estagnação emocional. Um hábito que transforma dias promissores em dias vazios. Uma rotina que molda, sem você perceber, toda a energia com que você encara sua vida. Sétimo hábito: dormir e acordar sem intenção. Quando você começa e termina seus dias no automático, você perde o controle da própria narrativa. Acordar sem propósito te joga em um estado mental de sobrevivência. Você vai reagindo aos acontecimentos, às mensagens, às urgências, às demandas externas. Dormir sem intenção te impede de fechar ciclos, revisar escolhas, refletir sobre o que realmente importa. Os dias se tornam longos demais, confusos demais, repetitivos demais. Você não sente que está vivendo, sente que está apenas passando pelo tempo. Esse hábito é perigoso porque não parece um problema. É só acordar, trabalhar, correr atrás do que precisa, voltar para casa e dormir. Muitas pessoas vivem assim por anos. Só que, sem perceber, você se transforma em alguém que nunca está presente. Sua mente está sempre no depois, sempre em um lugar que não existe. E isso corrói sua clareza, corrói sua motivação, corrói sua capacidade de enxergar oportunidades, porque tudo se mistura e nada tem peso. A verdade é simples: a forma como você acorda define o seu ritmo, a forma como você dorme define sua direção. Quando acorda com intenção, mesmo que pequena, você começa o dia guiado por escolha, e não por caos. Quando dorme com intenção, fecha o dia com consciência, e não com exaustão emocional. Essa mudança é extremamente poderosa. Você cria uma estrutura interna que te mantém firme mesmo quando o mundo lá fora está caótico. Acordar com intenção não significa acordar motivado todos os dias. Significa ter um ponto de referência, algo que te lembre por que está se levantando. Pode ser um objetivo pessoal, um valor, uma prática, um simples hoje eu vou fazer diferente. Dormir com intenção não significa ter uma rotina perfeita. Significa reconhecer o próprio dia, sentir o que precisa ser ajustado, agradecer o que funcionou e, principalmente, não deixar questões emocionais abertas se acumularem sem atenção. Sem essa consciência, a vida vira um borrão. Os dias se misturam, as semanas se perdem, e você acorda meses depois se perguntando onde foi parar sua energia, sua ambição, sua força interior. E a resposta é dura, mas verdadeira: ela se perdeu no piloto automático. Porque viver sem intenção não é apenas viver sem propósito, é viver sem si mesmo. Os próximos hábitos vão aprofundar ainda mais essa percepção. Eles vão mostrar como cada pequeno comportamento, repetido ao longo do tempo, cria resultados gigantescos, para o bem ou para o mal. E quando você começa a enxergar esses padrões com clareza, a mudança deixa de ser algo distante e passa a ser algo inevitável. O oitavo hábito que sabota sua vida é um dos mais antigos da humanidade. Ele nasce da comparação constante, da necessidade de medir seu valor segundo o parâmetro de outras pessoas, de olhar para o lado o tempo todo para confirmar se está indo bem. Esse comportamento parece natural, afinal vivemos cercados de referências, exemplos e modelos de vida. Mas o efeito emocional dessa comparação constante é devastador. Ela transforma sua mente em um campo de batalha interno, onde você está sempre atrás, sempre em falta, sempre insuficiente. Oitavo hábito: comparar sua vida com a dos outros o tempo todo. A comparação é uma armadilha cruel porque nunca é justa. Você compara seus bastidores com o palco dos outros. Compara seus erros com o sucesso editado que eles mostram. Compara suas dúvidas com a confiança aparente que eles exibem. E nisso, você perde completamente a noção do próprio caminho. Passa a enxergar sua vida como um fracasso silencioso, mesmo que esteja evoluindo de forma real, consistente e profunda. O problema é que quanto mais você se compara, menos você se enxerga. Você perde sensibilidade para reconhecer suas próprias conquistas, para perceber sua própria força, para valorizar sua própria história. A comparação te torna cego para si mesmo. E esse é um dos maiores roubos emocionais que você pode sofrer. O veneno desse hábito está em um detalhe simples: não importa o quanto você cresça, sempre haverá alguém que começou antes, que teve mais oportunidades,
que teve mais tempo, mais apoio, mais recursos, mais sorte. Sempre haverá alguém que, de fora, parece estar na sua frente. Se você mede sua vida por isso, viverá eternamente infeliz, eternamente atrasado, eternamente vivendo uma história que não é sua. A única comparação saudável é consigo mesmo. É olhar para quem você foi ontem e para quem é hoje. É perceber os padrões que mudou, os limites que criou, as dores que superou, as atitudes que aprimorou. Quem se compara consigo mesmo cresce. Quem se compara com os outros se destrói. Porque a felicidade não está em vencer alguém, está em vencer quem você era. E quando essa consciência finalmente entra no peito, você percebe que seu ritmo é único. Seu caminho é único. Sua história é única. E nada disso precisa ser comparado para ter valor. Depois de enfrentar o hábito da comparação, avançamos para o 9º hábito, um dos mais clássicos inimigos do estoicismo. Ele drena sua energia, rouba sua paz, tira seu foco e te afasta da vida real. Não importa o quanto você tente evoluir, enquanto estiver preso a esse padrão mental, nenhum avanço será sólido. 9º hábito: pensar demais no que não pode controlar. Esse hábito parece preocupação, mas é só ilusão de controle. É como tentar segurar o vento com as mãos. Você sofre, mas não muda nada. Quando sua mente se prende ao que está fora do seu alcance, opiniões alheias, circunstâncias externas, resultados imprevisíveis, comportamentos de outras pessoas, eventos que você não pode influenciar, você só desperdiça energia vital. É como acender uma fogueira dentro da própria cabeça. O mais perigoso desse hábito é que ele cria uma ansiedade silenciosa. Você se ocupa com cenários que não existem, vive em diálogo internos que não aconteceram, imagina problemas que talvez nunca surjam. E no meio disso, perde a única coisa realmente valiosa: o presente. O dia real. O momento atual. A vida concreta. O pensamento excessivo sobre o incontrolável cria um tipo de paralisia emocional. Você deixa de agir porque talvez não funcione. Deixa de tentar porque pode dar errado. Deixa de se posicionar porque o outro pode pensar mal. Deixa de avançar porque, e se? Esse hábito destrói ambições silenciosamente. Porque você está sempre criando tempestades que não existem, sempre preparando defesas contra ameaças imaginárias, sempre criando mentalmente um futuro negativo que ainda não aconteceu. O estoicismo é direto e duro nesse ponto. Preocupe-se apenas com aquilo que depende de você. Todo o resto é ruído. E ruído só serve para consumir sua energia. O mundo não se curva pelos seus medos. As pessoas não deixam de agir porque você tem receios. A vida não muda porque você imaginou 1000 cenários diferentes. Só muda quando você faz a sua parte. E essa é a única parte que você controla. Quando você corta esse hábito, sente uma libertação imediata. Sua mente fica mais leve. Seu foco fica mais claro. Sua energia volta para onde deveria estar. Você passa a viver em um estado de presença, de consciência, de ação. Não porque deixou de pensar, mas porque começou a pensar no que realmente importa. Os próximos hábitos vão se aprofundar ainda mais nessa jornada de clareza. Eles vão revelar como pequenas atitudes moldam de forma profunda sua identidade, sua força emocional e sua capacidade de manter o controle da própria vida. Mudar essas raízes silenciosas é a chave para transformar tudo. O 10º hábito é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Ele nasce da ideia equivocada de que ser querido é sempre mais importante do que ser respeitado. Da crença de que a melhor forma de manter relações é evitar conflitos, suavizar sentimentos, diminuir sua força para não incomodar. Só que essa postura, ao invés de te proteger, te apaga. Cada vez que você se força a agradar todo mundo, você se afasta um pouco mais de si mesmo. E esse afastamento cobra um preço alto, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma vida que não representa quem realmente é. 10º hábito: se forçar a agradar todo mundo. No começo, parece apenas educação. Depois, parece bondade. Mas, com o tempo, você percebe que essa necessidade de agradar se transforma em um peso enorme. Você diz sim quando quer dizer não. Aceita convites que te desgastam. Se envolve em situações que não te fazem bem. Tolera comportamentos que não deveria tolerar.
E, no meio de tudo isso, perde a chance de construir relações baseadas em autenticidade. Quanto mais você tenta ser tudo para todo mundo, menos você é para si mesmo. Quanto mais você se molda, mais se perde. A verdade é clara: pessoas que se forçam a agradar nunca estão em paz. Elas vivem com medo de decepcionar, de perder, de irritar, de parecer egoístas. Mas ser honesto sobre o que você sente não é egoísmo, é dignidade. Não existe força emocional sem limites. Não existe respeito sem clareza. Não existe amor saudável sem verdade. Quando você ignora o que quer para favorecer todos ao seu redor, apenas reforça a ideia de que seus desejos são menos importantes, menos válidos, menos dignos de atenção. Esse é um dos caminhos mais rápidos para o esgotamento emocional. E, ao contrário do que muitos pensam, agradar todo mundo não aproxima, afasta. As pessoas sentem quando você está sendo falso consigo mesmo. Sentem quando suas ações não são naturais. Sentem quando seu sim é pesado. Uma vida baseada em agradar é uma vida cheia de máscaras. E máscaras cansam, machucam e, eventualmente, caem. Você não deve agradar para ser aceito. Deve ser verdadeiro para ser respeitado. Agora chegamos a um hábito ainda mais silencioso, mas igualmente destrutivo. Um hábito que parece inofensivo, quase ingênuo, mas que afeta diretamente seu foco, seu progresso e sua força emocional. Um hábito que rouba sua energia sem que você perceba. 11º hábito: falar dos seus planos para quem não merece ouvi-los. Existe algo poderoso em manter o silêncio sobre seus objetivos. Não como segredo, mas como proteção. Toda vez que você divide seus planos com pessoas despreparadas emocionalmente, ou pior, com pessoas que não desejam seu progresso, você abre brechas para julgamentos, opiniões vazias, críticas destrutivas e dúvidas que não eram suas. A energia do início, que é frágil e preciosa, se dissipa. A motivação perde força. O impulso se esfria. E o sonho que era seu começa a ser moldado por perspectivas que não têm nada a ver com a sua vida. Quando você fala demais sobre o que ainda está construindo, cria uma expectativa mental de realização sem ter realizado nada. Seu cérebro recebe o mesmo tipo de gratificação de quem já avançou, ainda que você não tenha dado o primeiro passo real. É como uma vitória imaginária que rouba sua disposição para a vitória verdadeira. Dividir seus planos com as pessoas erradas transforma sonhos em debates, metas em justificativas e projetos em desculpas. Nem todo mundo merece saber o que você está construindo. Nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo tem maturidade para apoiar algo que não entende. E nem todo mundo consegue lidar com o sucesso alheio sem projetar suas frustrações. Quando você compartilha demais, expõe sua trajetória a interferências externas que podem desviar o seu foco, interromper sua disciplina e até matar seu propósito. Guardar silêncio não é isolamento, é estratégia. É permitir que sua energia seja usada para agir, e não para explicar. É proteger seus progressos até que se tornem reais o suficiente para não serem afetados por opiniões rasas. É dar a si mesmo a chance de crescer sem precisar se justificar para ninguém. O silêncio constrói. A fala excessiva destrói. Quando você age em silêncio, as pessoas veem resultados, não planos. E resultados não precisam de defesa. Resultados não precisam de aprovação. Resultados falam por si. Os próximos hábitos vão aprofundar essa jornada de atenção interna, mostrando como atitudes ainda mais discretas moldam profundamente sua força emocional, seu foco e sua capacidade de evoluir sem se perder no meio do caminho. Cada um deles é uma peça importante na construção de uma vida mais firme, mais consciente e mais livre. O 12º hábito começa de maneira tão silenciosa que você só percebe seus efeitos quando já está profundamente desconectado de si mesmo. Ele é alimentado pelo ritmo acelerado da vida moderna, pela necessidade constante de estímulo, pelas notificações que disputam sua atenção e pela ansiedade que faz o silêncio parecer desconfortável demais. Só que exatamente aquilo que você evita, a quietude, é o que teria o poder de te reconstruir. Fugir dela é como fugir de você. 12º hábito: evitar o silêncio e estar sempre preenchido. Vivemos cercados de ruído. A maioria das pessoas passa o dia inteiro com a mente inundada de informações, distrações e estímulos. É música alta para não pensar,
Vídeos curtos para não sentir, conversas rasas para não encarar o vazio, redes sociais para não lidar com a própria voz interior. Esse hábito cria uma desconexão profunda. Você se acostuma tanto ao barulho que, quando finalmente fica sozinho, não sabe o que fazer com seus próprios pensamentos. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É nele que você entende o que realmente sente, o que realmente deseja, o que realmente precisa ajustar. Mas quando você evita esse espaço interno, sua mente se torna um depósito de emoções não processadas. Medos se acumulam. Ansiedades crescem. Insatisfações se tornam profundas. Tudo isso acontece porque você nunca parou o suficiente para ouvir a si mesmo. O ruído constante não deixa você sentir. E quem não sente, não percebe o que precisa mudar. Você perde o contato com sua intuição, com sua clareza, com sua força interior. Seu emocional fica embaralhado, sua mente fica pesada, e sua vida entra em um estado de confusão silenciosa. É nesse estado que decisões ruins são tomadas, que relações tóxicas são mantidas, que projetos importantes são abandonados. Não porque você não sabe o que quer, mas porque simplesmente não ouve. A verdade é simples e dura: quem foge do silêncio vive perdido. Já quem se aproxima dele reencontra o próprio eixo. É no silêncio que você acessa sua verdade mais profunda. E é essa verdade, e não o barulho do mundo, que deve guiar sua vida. Agora seguimos para o 13º hábito, um dos mais destrutivos emocionalmente, porque corrói a base da sua autoestima, confunde sua percepção de valor e, aos poucos, te coloca em relacionamentos, situações e rotinas que não te respeitam. Ele nasce do medo de perder, mas ironicamente te faz perder exatamente o que mais precisa: dignidade e estabilidade emocional. 13º hábito: abrir mão de limites por medo de perder pessoas. Muitas pessoas confundem limites com agressividade. Acreditam que dizer não vai afastar os outros, que impor respeito é grosseiro, que se posicionar causa conflito. Por medo de parecer difícil, endurecido ou insensível, preferem se calar. Cedem um pouco aqui, mais um pouco ali, e quando percebem, já entregaram tanto que ficam irreconhecíveis diante do espelho. E quanto mais cedem, mais perdem. Perdem a própria voz, a própria presença, a própria identidade. Abrir mão de limites por medo de perder pessoas é uma forma profunda de autotraição. Porque, no fundo, você sabe quando algo te machuca. Sabe quando alguém ultrapassa o que é aceitável. Sabe quando está sendo desrespeitado. Mas tenta normalizar. Tenta justificar. Tenta se convencer de que é exagero, de que não vale a pena criar briga, de que é melhor evitar problema. O problema é que evitar problemas cria problemas ainda maiores. Quem não estabelece limites vive sempre à mercê dos outros. É controlado pelas expectativas deles, pelo humor deles, pelas demandas deles. E não importa o quanto você tente agradar, nunca será suficiente. Pessoas que se beneficiam do seu silêncio sempre vão querer mais silêncio. Pessoas que se aproveitam da sua tolerância sempre vão querer mais tolerância. Limites não afastam quem te ama, afastam quem se aproveita. Os limites funcionam como uma cerca emocional. Eles mostram onde você termina e onde o outro começa. Eles protegem sua energia, seu tempo, sua integridade. Eles comunicam com clareza o que você tolera e o que não tolera. Quando você abre mão disso, passa a viver uma vida moldada por expectativas externas, não por suas necessidades internas. A ironia é que, quando você finalmente aprende a dizer não, as pessoas certas se aproximam ainda mais. O respeito aumenta. A clareza aumenta. Você passa a ser visto como alguém sólido, confiável, equilibrado, alguém que não se vende barato, alguém que sabe quem é. Limites não afastam pessoas valiosas, afastam pessoas que nunca deveriam ter estado tão perto. Os próximos hábitos continuarão revelando como pequenos comportamentos moldam profundamente sua força emocional e sua capacidade de se manter firme mesmo quando o mundo tenta te puxar para padrões que te enfraquecem. Estamos chegando mais perto da raiz de construções emocionais que muitos carregam por toda a vida sem perceber. O 14º hábito é um dos mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais devastadores para sua autoestima. Ele não destrói sua vida de uma vez só. Ele corrói lentamente, criando pequenas rachaduras emocionais que, com o tempo, se transformam em verdadeiros abismos internos.
A maioria das pessoas não percebe quando está presa a esse padrão, porque ele se disfarça de falta de tempo, de cansaço, de um dia ruim. Mas a verdade é dura. Esse hábito mina sua confiança na mesma proporção em que mina sua capacidade de construir qualquer coisa sólida. 14º hábito: não terminar o que começa. Toda vez que você inicia um projeto com energia e depois abandona pela metade, está enviando uma mensagem profunda para si mesmo: eu não confio em mim. E essa mensagem se repete toda vez que você deixa algo inacabado: um livro, um curso, um hábito, uma promessa, um objetivo. Parece algo pequeno, um detalhe da rotina, mas emocionalmente é devastador, porque sua mente registra cada desistência silenciosamente. E, com o tempo, passa a acreditar que você não conclui nada. Não porque não é capaz, mas porque internalizou essa narrativa como verdade. Esse hábito cria uma identidade de autossabotagem. Você começa coisas empolgado, mas algo sempre acontece. O entusiasmo cai, o medo aumenta, a autocobrança aparece, o desconforto te paralisa, a disciplina enfraquece. E no momento em que a emoção inicial desaparece, você abandona. E abandona de novo. E mais uma vez. E, sem perceber, transforma desistir em parte da sua personalidade. Essa é uma das maiores tragédias silenciosas do desenvolvimento pessoal, quando a pessoa confunde um padrão comportamental com sua essência. Não terminar o que começa destrói sua confiança porque impede que você veja a prova concreta da sua capacidade. Você nunca experimenta o orgulho real de completar algo. Nunca vê um ciclo se fechar. Nunca sente a força de cumprir uma promessa. E sem essa sensação, sua mente não cria a musculatura emocional que sustenta grandes projetos. Você fica eternamente preso ao ciclo da empolgação inicial seguido pela frustração inevitável, e isso cria um desgaste psicológico profundo. Mas tudo muda quando você decide finalizar o que começa, mesmo que seja algo pequeno. Cada conclusão é um tijolo colocado na construção da sua autoconfiança. Cada objetivo cumprido é uma prova de que você pode. Cada ciclo fechado reforça a ideia de que você é capaz de ir até o fim. E isso transforma não apenas sua visão de si mesmo, mas sua postura diante da vida. Finalizar é mais poderoso do que começar, porque é no final que você descobre quem realmente é. Agora chegamos ao 15º hábito, um dos mais traiçoeiros, porque ele se esconde nos detalhes do dia a dia. Ele parece inofensivo, parece até natural. Mas é exatamente essa aparência inocente que torna esse hábito tão perigoso. Ele destrói sua disciplina, enfraquece sua clareza e mina sua capacidade de construir uma vida sólida. 15º hábito: se sabotar em pequenos prazeres imediatos. Vivemos em um mundo que oferece recompensas rápidas o tempo todo. Comida fácil, distrações instantâneas, compras impulsivas, redes sociais que sequestram sua atenção, pequenos excessos que parecem inocentes. E, isoladamente, cada um desses prazeres até pode parecer merecido. O problema é que, repetidos diariamente, eles criam um padrão profundo de fuga emocional. Você passa a procurar alívio imediato para qualquer desconforto, um tédio, uma frustração, uma insegurança, uma leve sensação de vazio. A autossabotagem através do prazer imediato é devastadora porque troca o que você quer agora pelo que você quer mais. Você sabe que certas escolhas te afastam do futuro que deseja, mas a necessidade de alívio rápido fala mais alto. É como se sua mente preferisse apagar a dor por alguns minutos do que construir a longo prazo. Só que esse alívio é superficial. Ele dura pouco. Não resolve nada. E, pior, te deixa com mais culpa, mais desorganização, mais arrependimento. O prazer imediato te escraviza sem que você perceba. Você come o que sabe que te faz mal. Compra o que não precisa. Usa seu tempo de forma que te deixa esgotado e sem foco. Evita tarefas importantes porque prefere uma dose rápida de dopamina. E, no fim do dia, sente a angústia de saber que poderia ter feito mais, mas não fez. Esse ciclo é emocionalmente destrutivo porque cria uma sensação constante de estar em dívida consigo mesmo. E não se trata de eliminar o prazer da vida, mas de entender o papel que ele ocupa. Quando você deixa o prazer imediato controlar suas ações, está dizendo que sua vontade é fraca, que seu futuro pode esperar, que seu objetivo não é tão importante assim. E quanto mais esse padrão se repete,
mais ele se torna forte, automático, dominante. A pior escravidão é aquela que você não percebe. Mas quando você aprende a dominar esse hábito, tudo muda. Ao resistir ao prazer imediato, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo: meu futuro importa. E essa mensagem, repetida diariamente, cria uma força interna gigantesca. A disciplina que nasce disso não é rígida, é libertadora. Porque te permite escolher, não reagir. Te permite construir, não fugir. Te permite viver com propósito, não à mercê de impulsos. Cada um destes hábitos carrega um tipo específico de autossabotagem, e juntos eles formam um mapa profundo de comportamentos que, quando ignorados, podem destruir silenciosamente sua vida. Mas reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. E a transformação começa agora. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez a maior descoberta que você faça agora não seja sobre cada hábito isoladamente, mas sobre o que todos eles revelam em conjunto. A vida não desmorona por um grande erro, mas por pequenos desvios repetidos diariamente. São escolhas discretas, quase invisíveis, que definem a força da sua mente, a direção do seu caminho e a qualidade da sua história. E o mais impressionante é perceber que a maioria desses hábitos não nasce de maldade, preguiça ou incapacidade, nasce de um afastamento gradual de si mesmo. Você não se perde de uma vez, se perde aos poucos. Mas é exatamente por isso que também pode se reencontrar aos poucos. Quando você olha para dentro com sinceridade, algo muda. Você percebe que sempre houve força em você, só estava adormecida. Que sempre houve clareza, só estava abafada pelo ruído. Que sempre houve disciplina, mas ela estava escondida atrás de rotinas repetidas sem consciência. A verdade é que ninguém nasce pronto. Ninguém começa forte. Ninguém desperta iluminado. A transformação acontece nos detalhes, na decisão de finalizar o que começa, na coragem de encarar conversas difíceis, na escolha de não buscar aprovação para existir, no esforço de trocar prazer imediato por construção real. É assim que você desafia padrões, rompe ciclos, dá novos significados ao que antes era automático. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você perceba que não está quebrado. Você está em construção. E toda construção exige ajustes, correções, escolhas firmes, retiradas de excessos, reforços internos. Uma vida forte não se ergue da noite para o dia. Ela se ergue quando você para de viver no piloto automático e assume o controle do que pode mudar. E o que você pode mudar é muito mais do que imagina. Esses 15 hábitos não são condenações. São espelhos. São convites. São trilhas que apontam onde você está se sabotando, mas também mostram onde começa sua liberdade. Porque no instante em que você reconhece um padrão, ele deixa de te controlar. No instante em que você assume responsabilidade, algo dentro de você se endireita. No instante em que você escolhe agir, a vida responde. Pequenas atitudes constroem grandes viradas. E você está exatamente no ponto certo para isso. A mudança não exige perfeição, exige presença. Exige que você acorde com intenção, durma com consciência e viva com firmeza. Exige que você se veja com honestidade, mesmo quando é desconfortável. Exige que você pare de fugir de si mesmo. Porque no momento em que você decide ser protagonista da sua própria história, nada, absolutamente nada, te impede de evoluir. Se este vídeo mexeu com você, se abriu seus olhos para padrões que você vinha ignorando, então permita que esse seja o ponto de virada. Não amanhã. Não depois. Agora. A transformação começa quando você escolhe dar o primeiro passo, e você já deu. Se este conteúdo fez sentido, deixe seu like e se inscreva. Seu like e sua inscrição não são apenas números, são um sinal de que você está pronto para mudar de verdade. E antes de sair, deixe um comentário dizendo qual hábito mais te tocou ou qual mudança você quer fazer a partir de hoje. Sua voz importa, e pode ajudar outras pessoas que estão vivendo exatamente o que você vive.